E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa declarar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. E nesse podcast, além de fazermos essa afirmação da autoridade científica da Bíblia, temos apresentado evidências, muitas evidências. Estamos no podcast 75 e continuaremos nessa saga em vários e vários outros podcasts, mostrando grandes verdades científicas na palavra de Deus. Em ciência, se diz que grandes alegações requerem grandes, numerosas e fortes evidências. E é isso que temos feito nesse podcast. Para essa grande alegação de que a Bíblia, que tem autoridade para interpretar a ciência, temos apresentado uma série muito forte, longa, de grandes evidências científicas que corroboram a autoridade da Bíblia também em ciência. Em ciências, nas mais diferentes formas de se fazer ciência. Em química, física, cosmologia, biologia, bioquímica, sanitarismo, educação de filhos, alimentação. Mas, outro dia, recebi um convite para um evento em que o título era esse: Lendo a Bíblia com Charles Darwin. E aí eu disse, nossa, é totalmente contrário à filosofia desse podcast. Estamos dizendo aqui totalmente contrário. Não podemos ler a Bíblia com Charles Darwin, porque utilizaremos ciência de homens para interpretar a palavra. E pior, uma ciência corrompida, falida. Sabemos hoje que Charles Darwin errou e errou feio. A ciência é um zigue-zaguear à procura da verdade. E foi zigue-zagueando que Charles Darwin propôs suas teorias. E foi no exercício da ciência que percebemos que muitas teorias propostas pelos homens se mostram equivocadas. Elas erram em descrever a realidade, essas teorias. Isso é normal em ciência. Então, não podemos usar a ciência de homens para interpretar e para ler a Bíblia. Ainda mais quando uma teoria como a de Charles Darwin se opõe totalmente ao que descreve a Bíblia sobre as nossas origens. Um dos grandes erros de Charles Darwin foi quando ele disse essa frase. Vou ler para vocês. Em mim, uma terrível dúvida sempre surge, qual seja, se as convicções da mente do homem, que se desenvolveram da mente de animais inferiores, são de algum valor ou confiáveis. Confiaríamos nas convicções da mente de um macaco, se é que há qualquer convicção em tal mente? Olha só, o que essa frase de Charles Darwin nos diz? Ele escreveu essa frase, e essa frase está registrada por Francis Darwin, seu filho, em um livro que tem como título A Vida e as Cartas de Charles Darwin, no volume 1, na página 255. Uma carta que Darwin escreveu para William Graham em 1887. Então Darwin estava duvidando da racionalidade da mente humana, porque evoluímos de chimpanzés. Olha só que teoria, totalmente contrária à palavra de Deus. Porque em Gênesis 1, 26, nós lemos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, a ciência da Bíblia diz, sim, podemos confiar na racionalidade da mente humana, porque fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus racional, totalmente racional,
um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que sabe todas as coisas. Então podemos confiar na racionalidade da mente humana, na nossa capacidade de observar o universo e bem interpretar os seus fatos, chegarmos a conclusões verdadeiramente racionais? Sim, sim. Em Mateus 22:37 também está escrito: E Jesus disse-lhes: Amarás o teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento. Jesus diz que temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, com a racionalidade da nossa mente, porque a fé é o firme fundamento. Estamos sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. Como é que poderíamos dar a razão, o entendimento da nossa fé, se a nossa mente não fosse confiável? A Bíblia, então, nos diz que fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Temos a mente de Deus, pensamos como Ele pensa. Inclusive, criamos engenhos que são plágios de Deus. A bioinspiração. Muitas vezes descobrimos que o homem cria engenhos e vamos na natureza e encontramos engenhos semelhantes, com a lógica semelhante, com a racionalidade semelhante. O flagelo bacteriano, por exemplo, é um motor que movimenta as bactérias com aquela cauda. Fomos olhar no motor do flagelo bacteriano, a lógica é a mesma. Copiamos a lógica do flagelo bacteriano nos motores que criamos para barcos, carros. A mesma lógica do flagelo bacteriano se encontra, portanto, em engenhos criados pelo homem, motores. As peças são as mesmas. A engenharia é a mesma. As torções, o movimento, como é gerado, as polias, as engrenagens. Copiamos a lógica que Deus usou nos seus motores, nos nossos motores. Veja só. Portanto, temos que ler a Bíblia com Charles Darwin e duvidar da racionalidade da nossa mente porque evoluímos de chimpanzés? Não. Temos que ler Charles Darwin com a Bíblia e perceber que Deus nos fez prontos à sua imagem e semelhança, com uma mente plenamente racional. Inclusive, todas as evidências mostram que talvez antes éramos mais inteligentes, mais sábios, tínhamos uma mente ainda mais confiável. E são as mutações deletérias que estão perturbando essa otimização máxima da mente humana. Dizem que os povos primitivos tinham menos inteligência, menos sabedoria. Mas as evidências são contrárias. Grandes invenções, grandes obras foram feitas no passado. Embarcações, pirâmides, cidades, sistemas hidráulicos, magníficos. Então, temos que ler Charles Darwin com a Bíblia e perceber o seu grande engano em duvidar da racionalidade da mente humana. Não, fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. De fato, temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, com a razão. Temos que estar pronto a dar a razão da nossa esperança. Com essa mente confiável que temos, podemos avaliar as evidências e concluirmos que há um grande Deus. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. É a Bíblia que tem que ser utilizada para ler ciência de homens e não o contrário. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência,
com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.